Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e o assunto dos últimos dias é o fim da jornada de trabalho 6x1, o regime em que o trabalhador folga apenas um único dia na semana. Ninguém estava tocando nesse assunto até 5 dias atrás e ele ganhou as redes sociais, tá? Em razão de uma proposta de emenda constitucional da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. Essa PEC da Érica Hilton, gente, ela começaram a falar nela e de repente o negócio virou um mega estardalhaço. Fazia tempo que eu não via um projeto de lei ou uma emenda à Constituição ganhando tanta repercussão pública assim, né? O que eu acho muito importante. Gente, vamos lá. Primeiro ponto. O que diz exatamente na PEC da Érica Hilton? Não trata a respeito do fim da jornada 6x1. Ela vai além disso. Ela estabelece que a jornada de trabalho seja de apenas 36 horas semanais, né? Apenas. Em muitos lugares do mundo é assim, mas no comparativo com o que a gente tem hoje é uma mudança bem mais radical, né? E 4x3. Trabalha 4 dias na semana, folga nos outros 3. Então, é um negócio que vai ainda mais longe, tá? A jornada 6x1, ela é muito comum hoje no comércio e, em parte, também no setor de serviços, né? Então, bares e restaurantes adotam muito 6x1, farmácias é muito 6x1, redes varejistas com frequência também tem um regime parecido e por aí vai. Mudando para 4x3, quem é 5x2 hoje, que está lá nos escritórios e tudo mais, também teria ali, no caso, um dia a menos de trabalho, tá? No caso de CLT e tudo mais. Então esse é o mérito da PEC e a forma como ela está sendo proliferada por aí difere do que o que está no texto, tá? Eu tenho um palpite de por que a coisa está se colocando dessa forma e eu vou pôr mais adiante. Gente, é o seguinte, aí o que está se proliferando vamos convencer os deputados porque precisa de 171 assinaturas, tá? Vamos lá, a coisa é mais complicada do que isso. São 171 assinaturas para que a PEC entre em discussão. Para uma proposta de emenda constitucional entrar em discussão na Câmara, você precisa de assinatura de 1/3 dos deputados, que aí dá 171. Acho muito difícil que não se consiga essas 171 assinaturas. Acho que consegue. Não é um número tão considerável assim. Você tem ali uma base de esquerda na Câmara de umas 140 pessoas, que está sendo bastante pressionada, e vai ter ali mais alguns gatos pingados do Centrão, e até um outro bolsonarista ali que embarca na pauta, que coloca o nome no texto, porque ele tem ali um apoio popular que ultrapassa, né, determinadas ideologias ou linhas de defesa política, né, e tudo mais, partidárias. Gente, qual que é a questão? Depois de você conseguir as 171 assinaturas e o negócio entrar em discussão, você tem toda a burocracia para aprovar uma PEC. Ela entra na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa discussão na CCJ, ela tem um prazo máximo de 40 sessões de plenário. Pode levar vários e vários meses, tá? Às vezes passa dessas 40 sessões porque tem outras pautas na fila e tudo mais. Passando na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, considerando que no texto não tem nada que é incompatível com a Constituição e tudo mais, é implementada uma comissão especial para se discutir a questão em si. Fazer ajustes no texto, mudar. Não, o deputado vai e faz uma proposta. Não, isso aqui fica melhor assim. Aí eles votam. É uma longa discussão numa comissão especial. Mais alguns meses. E depois vai para votação em plenário da Câmara em 2 turnos. Aí, gente, pode ser os 2 turnos no mesmo dia, né? Como se fosse uma única votação. No geral, é quase que simbólico você ter 2 turnos. Tem que ser aprovado com 308 dos 513 votos na Câmara. Tá? 308 deputados tem que ser a favor. A gente está falando aí de um dobro, mais ou menos, do que o número necessário de assinaturas, equivale a 3/5 da casa. Gente, é muito difícil de se conseguir 3/5 da Câmara dos Deputados que a gente tem hoje. Muito difícil, tá? Precisaria ali de todo mundo que se coloca como esquerda, ali 140, quase 150 deputados, e precisaria do apoio majoritário do Centrão. Né? É complicado.
o lobby gigantesco de vários setores. A gente está falando de Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, aí, até as empresas, as redes de farmácia, até redes varejistas, todo mundo enviando lobistas. Tem uma coisa aqui que faz deputado do Centrão derreter um lobista, tá? Mas assim, pesado. Mesmo se passar na Câmara, vai para o Senado e precisa do apoio de 3/5 dos senadores. Tá? Se o Senado mudar alguma coisa no texto, volta para a Câmara. E a Câmara precisa aprovar a mudança que fez o Senado. Se mudar mais uma coisa na Câmara, porque pode ser que mude outra coisa na Câmara, volta para o Senado. Fica no chamado ping-pong entre as duas casas. Então assim, gente, proposta de emenda constitucional é algo muito burocrático. Você precisa ter muito boa vontade para aprovar uma PEC. E de vários agentes políticos diferentes. Tá legal? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Mais do que isso, às vezes a PEC até passa, mas você vai incluindo mudanças ali que a tornam muito diferente do que é o texto original. E aí é que eu acho que entra a coisa da proposta da Erika Hilton tá defendendo jornada 4x3. É assim, se colocar 6x1, na hora que a coisa for indo, se for adiante, 6x1, vão mudar, vai poder ter 6x1, mas aí um dia talvez com 2 horas a menos de trabalho. Então vamos colocar o negócio mais pra cá, porque eles vão mudar e vai ficar como realmente se deseja, como realmente tá se defendendo aí em todas as redes. Eu acho que a ideia é essa, tá? Por mais que eu não ache uma modalidade apropriada, né, de você garantir isso. De qualquer forma, gente, é um desafio muito grande. Eu, pessoalmente, sou favorável, tá? Agora, e não vou entrar aqui na discussão sobre ser ou não favorável nesse vídeo. O que eu quero colocar assim é o seguinte, que quem é favorável tá ficando revoltado comigo. Ah, não, ó, tá aí o pessoal com uma iniciativa proliferando nas redes sociais, tá aí uma puta campanha, você chega, joga um balde de geografia e fala, é impossível passar isso aí. E aí tá falando, todo mundo perdendo tempo. Gente, não é isso. Eu tô fazendo isso por um motivo. Primeiro porque é a realidade, tá? E segundo ponto, se é quase impossível que isso seja aprovado, se dá por um motivo simples. É o perfil de Congresso que a gente tem hoje. E aí tem que lembrar disso na hora que a gente estiver no meio de uma eleição geral, que a eleição pro parlamento é tão importante quanto a eleição pro executivo, em alguns casos até mais, tá? Isso não pode ser esquecido. Segundo ponto, pressão em rede social é fácil, simples. Qualquer um faz. Para uma proposta de emenda constitucional ir adiante, e uma proposta de emenda constitucional que desafia tantos interesses de pessoas e organizações tão poderosas, não basta rede social, você precisa de rua. Você precisa de manifestação de rua, que é algo raro ultimamente. Tem manifestações marcadas. Vamos ver se você tem manifestações de rua grandes, aí a coisa começa a mudar de figura. O que é quase impossível deixa de ser quase impossível. Mas é importante ter essas duas coisas muito claras. Lembrar disso, né, da composição que a gente tem no Congresso e os desafios que ela cria no período eleitoral e também de que as coisas não são tão simples quanto podem parecer. Porque aí não dá depois, isso não é aprovado, todo mundo fala, então não adianta defender pauta nenhuma, né, não vai dar de qualquer jeito. Não, justamente o contrário. A pressão, ela precisa ser páreo ao que você tem do lado oposto contra, por exemplo, uma proposta como essa. Tá legal? É bom colocar aqui também que se pode contar com um grande aliado que é o governo Lula. Né? Porque o governo Lula pode ver nisso uma grande oportunidade como uma pauta para angariar apoio popular visando as eleições de 2026. Até pode ser. Mas isso ainda não está acontecendo, gente. O governo Lula, o ministério responsável por isso no governo Lula, o Ministério do Trabalho, se colocou contra essa PEC. Mas categoricamente contra essa PEC, tem muita gente que não está se tocando a respeito disso. Tá? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o que ele publicou no Twitter sobre isso foi o seguinte, né? Tá aí na tela, quem quiser ler tudo, mas ele falou assim, acho importante, tem que discutir isso mesmo, né? Sou favorável,
Mas acho que existem particularidades e que essa discussão ela precisa se dar no escopo de acordos coletivos, ou seja, através de sindicatos e tudo mais. O que o Luiz Marinho está dizendo com isso, gente, é que ele é contra. Porque já funciona desse jeito. Você já pode hoje, através de acordos coletivos, fazer com que uma categoria não tenha que submeter a uma jornada 6x1. O detalhe é, quais setores hoje no Brasil têm sindicatos fortes a ponto de conseguir uma mudança como essa? Um ou outro. Um ou outro. Não existe. Um sindicato dos farmacêuticos forte, que vai lá brigar com a Raia Drogasil, vai brigar Pacheco Drogaria São Paulo. Não tem. Então o Luiz Marinho está sendo muito claro. Concordo com a forma que é hoje. Através de acordo coletivo. Se virem e façam um acordo coletivo. Se organizem em sindicatos, se virem aí. Porque o que a PEC da Erika Hilton pede é que você tenha uma mudança na Constituição para que isso seja limitado independente de acordo coletivo. Então o governo não está do lado dessa pauta, deputados de esquerda em grande medida estão cedendo por pressão, alguns de outros campos políticos também, mas sem pressão para colocar o nome. Assim como a pressão até pode valer para depois eles votarem favorável, mas você vai ter que convencer muito mais gente, e além de convencer muito mais gente, vai ter que convencer mesmo. Vai ter que fazer com que tenha muita gente lá falando, põe isso na pauta da CCJ. Tem que discutir aí várias sessões na CCJ, coloca isso depois na comissão especial, depois no plenário pressionar a presidência da casa, agora é o Arthur Lira, isso ficaria pro ano que vem ou pro outro, seria outro presidente da Câmara, tá? Então tem que ter muita clareza sobre isso, gente, sobre as dificuldades e por que elas existem. E como elas podem ser dribladas. E além dessa questão toda, tá? Eu acho que independente passar ou não, a PEC ir adiante ou não ir, tem outras PECs iguaizinhas na Câmara, tem várias PECs de fim de jornada 6x1, nunca deu certo até hoje, mas tem várias, tem o Paulo Paim no Senado, pelo que eu me lembro agora, na Câmara também tem outras, e foi discutido na Constituinte isso e tudo mais. Há hoje um contexto no mundo mais propenso a diminuições de jornada de trabalho como um todo, isso talvez ajude. Mas o debate entrar na mesa realmente eu acho importantíssimo por si só, porque, querendo ou não, isso traz a discussão sobre jornada de trabalho, que é algo relevante hoje em dia e pode servir como mecanismo de pressão em vários setores, tá? De forma mais indireta. E se prepara o terreno para que aí a gente, quem sabe, quando tiver um congresso um pouco mais decente, para que isso possa ser aprovado. Mas para isso precisa lutar por um congresso mais decente. Para isso você precisa também ultrapassar a barreira de rede social. Tá legal? É isso, gente. Não querendo desanimar ninguém, mas a gente precisa ter muita clareza sobre como tudo funciona e sobre as dificuldades que existem hoje. Porque você não consegue driblar nada, nenhuma delas, se você não souber exatamente aí onde está pisando. Abraço a todos e até a próxima!